Hoje, vamos relembrar a história de dois caras que, por causa de sua enorme vontade de ganhar muito dinheiro, perderam seus papéis na franquia mais cara da história de Hollywood. Esses dois tolos se chamam Terrence Howard e Edward Norton. Ambos superestimaram seus próprios status de estrela e acabaram se dando mal. E claro, hoje se arrependem muito disso. Vamos lá! A carreira cinematográfica de Terrence Howard não se desenvolveu de forma muito rápida. Durante toda a década de 90, ele esteve em papéis de terceiro ou quarto plano em filmes pouco conhecidos, atuando basicamente por um prato de comida. Mas no início dos anos 2000, Terrence finalmente teve seu grande momento. O papel que marcou sua ascensão foi no filme Ritmo de um Sonho. A história de um cafetão que sonhava em cantar e dançar conquistou o público americano, e o filme até ganhou um Oscar de melhor canção original. Terrence Howard, por sua vez, foi indicado ao Oscar de melhor ator. A partir desse momento, sua carreira decolou. Se por sua atuação em Ritmo de um Sonho, ele recebeu apenas $12.000, um ano depois pelo papel coadjuvante em Valente, Howard já estava faturando $1 milhão. Ele começou a ser convidado para grandes produções como O Som do Coração e A Caçada, e seus cachês cresciam de um projeto para o outro. Foi nesse momento que ele chamou a atenção dos executivos da Marvel, que estavam tentando lançar seu universo cinematográfico. Naquela época, poucos atores queriam se associar aos filmes da Marvel, então o estúdio teve que escalar artistas menos conhecidos para os papéis principais. E um ator em ascensão como Howard parecia um investimento promissor. Pouca gente sabe, mas Terrence Howard era considerado a principal estrela de Homem de Ferro. Ele foi o ator mais bem pago do elenco do filme, recebendo um cachê de $13,5 milhões. Para comparação, Robert Downey Jr., que interpretou Tony Stark, custou ao estúdio apenas $500 mil. Jeff Bridges, $1 milhão. E Gwyneth Paltrow, $1,5 milhão. Ou seja, Howard recebeu mais do que todos esses atores desconhecidos juntos. Presumia-se que mais tarde, Terrence Howard se tornaria uma máquina de combate e até ganharia seu próprio filme. Foi exatamente essa promessa que o fez aceitar um papel secundário em Homem de Ferro. No entanto, aconteceu uma grande reviravolta. O filme se tornou um enorme sucesso de bilheteria e transformou Robert Downey Jr. em uma estrela. Para Homem de Ferro 2, Downey exigiu um cachê de $10 milhões. Howard, que se via como uma grande estrela, também decidiu aumentar sua pedida de 3,5 para $5 milhões. O estúdio, percebendo que Howard provavelmente não contribuiria muito para a bilheteria do próximo filme, tentou reduzir suas demandas e estava disposto a pagar ao ator os mesmos $13,5 milhões. Nesse momento, Howard tentou jogar a carta racial, alegando que Robert Downey estava recebendo mais apenas porque era branco. Talvez nos dias de hoje, esse argumento pudesse funcionar a seu favor. Mas há 15 anos, a indústria de Hollywood funcionava de forma um pouco diferente. E os chefões da Marvel não gostaram da atitude e rapidamente começaram a buscar um substituto para o ator. E não demoraram a encontrar Don Cheadle. Cheadle era um ator bastante conhecido, mas sem status de estrela, e aceitou participar de Homem de Ferro 2 por apenas $1 milhão. Sem saber desse movimento da Marvel, Howard tentou voltar atrás e reduzir suas exigências, dizendo que não estava em seu juízo perfeito quando pediu um cachê maior. Mas o estúdio recusou qualquer negociação e simplesmente o dispensou. Mais tarde, Howard abordaria esse assunto várias vezes e, ao mencionar Don Cheadle, não economizaria nos insultos. Talvez isso tenha influenciado negativamente sua carreira, que entrou em declínio rapidamente. Ele só conseguiu se reerguer parcialmente, graças ao papel na série Empire, que fez sucesso na TV americana. Na verdade, dá até um pouco de pena de Howard, pois, na minha opinião, ele tinha uma química muito melhor com Robert Downey Jr. do que Don Cheadle, que acabou assumindo o papel do máquina de combate. No entanto, avaliar adequadamente seu próprio nível é importante, afinal. Se você assistiu até aqui, provavelmente gostou do meu vídeo. Peço seu apoio ao canal com um like e uma inscrição.
Diferente do caso de Terrence Howard, que perdeu o papel simplesmente por querer um cachê muito alto para Homem de Ferro 2, a substituição de Edward Norton por Mark Ruffalo foi uma questão mais complicada. O Incrível Hulk, lançado nos cinemas em 2008, foi o segundo filme do universo Marvel, estreando logo após Homem de Ferro. O longa custou 150 milhões de dólares, mas fracassou nas bilheterias, arrecadando apenas 264 milhões no mundo todo. Contudo, a estratégia da Marvel previa que os primeiros filmes do universo poderiam ter um desempenho modesto. Portanto, apesar do fracasso, um segundo filme sobre o super-herói verde poderia ter acontecido. Isso significa que os conflitos entre o ator e o estúdio que surgiram após o desempenho decepcionante de O Incrível Hulk nas bilheterias poderiam ter tido um desfecho diferente se as circunstâncias fossem outras. E as circunstâncias eram tais que, em 2008, a Marvel ainda dependia de parcerias com outros estúdios de Hollywood para produzir seus filmes. Mas quando a Disney comprou a Marvel em agosto de 2009, as circunstâncias mudaram drasticamente. Enquanto a Marvel conseguiu negociar a compra dos direitos de Homem de Ferro com a Paramount, a Universal, que tinha os direitos de distribuição dos filmes do Hulk, recusou a oferta da Disney e manteve o controle sobre o personagem. Inicialmente, a Marvel planejava fazer 2 filmes do Hulk. Tanto Edward Norton quanto Kevin Feige, o chefe do universo Marvel, confirmaram isso. O segundo longa teria um tom bem mais sombrio e, segundo Norton, se assemelharia bastante ao clima de O Cavaleiro das Trevas de Christopher Nolan. Talvez, se a Disney tivesse conseguido os direitos de distribuição, esse filme tivesse realmente sido produzido. Mas a Disney não queria investir em um projeto cujo lucro de bilheteria seria parcialmente destinado a outro estúdio de Hollywood. Por conta desse detalhe, todas as ideias sombrias de Edward Norton para o personagem foram descartadas antes mesmo de saírem do papel. Em vez disso, Norton recebeu uma oferta para participar de Os Vingadores, onde seu personagem teria, obviamente, bem menos tempo de tela. O ator não ficou nada satisfeito com isso e tentou negociar um espaço maior para si no filme. É importante lembrar que, na época dessas negociações, o universo Marvel ainda não era o fenômeno que se tornaria após o lançamento do primeiro filme dos Vingadores. Capitão América, o primeiro Vingador, arrecadou 370 milhões de dólares, com um orçamento de 140 milhões. Tecnicamente, gerou lucro, mas não o suficiente para cobrir os custos de marketing. A situação de Thor foi um pouco melhor. Com um orçamento de 150 milhões, arrecadou 450 milhões, cobrindo todos os gastos e garantindo algum retorno. Todavia, nenhum desses filmes foi um grande sucesso. O único verdadeiro sucesso incontestável até então era Homem de Ferro. O segundo filme de Tony Stark também foi lucrativo, mas não tanto quanto o estúdio esperava. Com um orçamento de 200 milhões, arrecadou 620 milhões. Porém, a expectativa era que, ao aumentar o orçamento de 140 para 200 milhões, a bilheteria crescesse bem mais do que apenas 30 milhões. Ou seja, quando Edward Norton exigia mais atenção para seu personagem, o universo Marvel ainda estava em sua infância e não era visto como uma grande potência, nem mesmo pelo próprio Norton. E foi por isso que ele acabou pedindo mais do que o estúdio estava disposto a oferecer. Em 2010, quando ocorreu o divórcio oficial entre a Marvel e Edward Norton, foi anunciado que o principal motivo eram divergências criativas, a desculpa padrão para qualquer situação em Hollywood. E sim, às vezes, isso realmente pode acontecer. No caso de Um Olhar do Paraíso, por exemplo, o diretor Peter Jackson realmente demitiu Ryan Gosling uma semana antes das filmagens por esse motivo. Gosling acreditava que seu personagem deveria ter uma aparência diferente e começou a ganhar peso para o papel, ignorando completamente as objeções de Jackson. No fim, o diretor perdeu a paciência e deu um chute no ator, substituindo-o rapidamente por Mark Wahlberg. Mas, na maioria das vezes, divergências criativas escondem qualquer coisa, menos diferenças criativas de fato. E no caso de Edward Norton e seu Hulk, o problema não era exatamente esse. Ou melhor,
não era só esse. Alguns anos depois, começaram a surgir rumores de que Norton havia pedido um cachê alto demais para participar de Os Vingadores. Na época, ele podia se dar ao luxo de fazer isso, pois era um ator bem mais renomado do que é hoje, quando se dedica quase exclusivamente a filmes autorais e assume papéis secundários em produções como Beleza Oculta. Muito provavelmente, se soubesse o quão bem Os Vingadores se sairia nas bilheterias, Norton teria sido mais realista com suas exigências. Afinal, com sua popularidade naqueles anos e o sucesso de Os Vingadores, as chances da Universal acabar vendendo os direitos de distribuição do Hulk para a Disney teriam aumentado bastante. Mas, em 2012, ninguém imaginava que um crossover de super-heróis arrecadaria incríveis US$ 1,5 bilhão. Diferente de Terrence Howard, cujo pedido salarial foi amplamente documentado, os valores exigidos por Edward Norton nunca foram totalmente confirmados. Porém, rumores indicam que ele queria US$ 10 milhões para participar de Os Vingadores. O próprio Norton, em 2019, confirmou que um dos motivos de sua saída da Marvel foi sua exigência salarial, mas ele nunca revelou valores. Mark Ruffalo, que assumiu o papel de Hulk, aceitou trabalhar por apenas US$ 1,5 milhão. Todas essas disputas salariais aconteceram numa época em que ninguém acreditava que o universo Marvel se tornaria a franquia mais lucrativa da história do cinema. Hoje, é claro, quase todo mundo quer trabalhar com a Marvel, exceto Joaquin Phoenix. Segundo rumores, ele recusou o papel de Doutor Estranho justamente por conta das limitações criativas impostas pelo estúdio, algo que não existia em Coringa. Se pudessem voltar no tempo, tanto Howard quanto Norton provavelmente aceitariam cachês menores, apostando em ganhos a longo prazo, assim como fazem os atores do núcleo principal do universo Marvel. Mark Ruffalo, por exemplo, recebeu 3 milhões por Thor Ragnarok e 4 milhões por cada um dos últimos 2 filmes sobre os Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.